Sim, alô, alô, Paulinho Boa Pessoa, acabei de chegar. História espetacular. Se a minha filha morrer, eu acabo com a vida do seu filho. Uma história espetacular, imperdível, porque esse nosso canal, ele ficou exatamente para isso, para contar as histórias extraordinárias, as histórias sobrenaturais, e essa história tem muito de extraordinária e sobrenatural. Espalhe o nosso canal, ele precisa crescer. Então, nós temos 2 canais. Tem o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde você ouve as histórias longas, as histórias chamadas normais, as histórias de amor, as histórias de vida. E aqui, nesse canal Mistérios da Meia-Noite, você ouve as histórias especiais, essas que são sobrenaturais, que são misteriosas e que às vezes vêm até carregada de algum terror. Se minha filha morrer, eu acabo com o seu filho. Uma história das mais impressionantes. Então você fique ligada conosco. Mas antes, esse canal precisa crescer, se fortalecer. E para isso, se inscreva no canal. Por favor, não custa nada para você. Se inscreva, acione o sininho para ser comunicada sempre que cada história nova chegar. E mais uma coisa que eu quero te pedir do fundo do coração: seja membro do nosso canal. É tão importante. O YouTube é que manda essa sugestão para nós, os produtores de conteúdo. O YouTube considera que quando um canal ele tem membros, assinantes, o YouTube chama de assinantes, significa que o membro assina pelo canal. Então é porque o canal tem prestígio, tem força e tem o apoio do fã. Você nos apoia? Então vem com tudo. Lá no outro canal, no Paulinho Boa Pessoa Oficial, tem uma história dividida em 5 capítulos. Imperdível. O título dessa história está lá, 5 capítulos. Eu vim buscar a mulher da minha vida. Então, se você está aqui, chegou até aqui, você vai no Paulinho Boa Pessoa Oficial e ouça: eu vim buscar a mulher da minha vida, em 5 capítulos. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui do canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Guilhermina Bocardi. Dona Guilhermina, eu sou muito amada, Paulinho, muito estimada pela minha família. Eu tenho uma família linda. Pra você ter uma ideia, eu completei 11 netos e já tô com 4 bisnetos. No finalzinho da minha história, eu vou revelar para vocês a minha idade. Eu vou revelar. Essa história eu presenciei. Mas quando tudo isso aconteceu, eu era uma mocinha. Para que vocês tivessem uma ideia, e tenham essa ideia, eu tinha, na época desses fatos, 16 anos. 16 anos. Eu era uma meninota. Ei, meninota, que saudade eu tenho daquele tempo. E eu não morava longe, não, da casa dos Ramalho. Família Ramalho. A tradição da família Ramalho era todo mundo dentista naquela família. Todo mundo dentista. Lá do bisavô, depois o avô, depois o pai, depois os filhos. E assim foi seguindo, sabe? Mas não era só essa coisa de ser dentista. Eles eram fazendeiros e ricos. Eles acumulavam eles tinham até fazenda de engenho. Numa das fazendas da família Ramalho havia até engenho. E isso eu vi acontecer dentro da mansão que eles tinham dentro da cidade. Era onde eu morava perto. Aquele tempo ainda era possível que gente pobre morasse perto de gente rica. Sabe, cidade pequena, onde as pessoas vão se acumulando ali na região central? Então, numa cidade pequena, não tem como, né, uma casa ser longe da outra.
E eu, mesmo pertencendo a uma família humilde, eu morava perto da mansão dos Ramalho. E o Ramalho, o dono daquela casa, o doutor Ramalho, homem de olhar severo, coração endurecido. A mulher do doutor Ramalho era a dona Laura. A dona Laura era professora. Me lembro que era uma mulher bonita, sabe, Paulinho, refinada, assim, de gestos contidos, e como se sempre carregasse uma música dentro do peito. Eles tinham, olha, o doutor Ramalho, eles tinham 5 filhos. E entre esses 5 filhos, eles tinham, o gozado que 4 eram meninos, os mais velhos. E eles tinham aquela caçula, a menina que era a riqueza daquela casa, o orgulho do doutor Ramalho, a Luzia. Era impressionante como eles eram fascinados pela Luzia. A Luzia era uma menina de 7 anos naquela época. Quem trabalhava naquela casa e já tinha um bom tempo era considerada criada da casa. Aquele tempo a gente não falava que era empregada doméstica, não. Era criada da casa, era a senhora Dona Cícera. A Dona Cícera, ela era mais do que uma criada, ela era a força antiga disfarçada de silêncio. Chegava cedinho naquela casa, chegava o sol, nem tinha nascido. E só saía depois do jantar, você imagine. Naquela época não havia hora extra. Essa senhora, pra você ter uma ideia, a Dona Cícera, ela entrava naquela casa mais 10 para 6 da manhã. E saía mais ou menos umas 8 horas da noite. Quer dizer, depois que todo mundo jantasse, que ela arrumava a cozinha, aí é que ela ia embora. O jantar acontecia umas 19 horas. Você vê o tanto que ela trabalhava, né? Mais de 12 horas. E ninguém falava em hora extra. Essa senhora, Dona Cícera, ela tinha um filho de nome Davi. E o Davi tinha a idade da menininha, a caçula do doutor Ramalho, a mesma idade da Luzia. A mesma idade, 7 anos. Mas a senhora Dona Cícera criada, ela tinha sido abandonada pelo marido dela quando o menino era pequeno. E ela teve que se virar sozinha, mas também era trabalhadora demais para sustentar e educar, como tantas outras mulheres também faziam, aquela criança, o Davi. A Luzia nasceu pequena, sabe? Prematura, mirradinha, como se tivesse pressa e pressentisse que o tempo era curto. Então a mãe dela teve complicações no parto. Eu tô falando da Dona Laura. Para dar à luz à Luzia, ela teve complicação de parto e não pôde amamentar. A menina precisava de leite materno. Então pediram a quem? Pediram a Dona Cícera, a criada, para que ela desse do seu leite à criança, já que ela também amamentava o filho dela, o Davi. E ela não se negou. Não se negou. Fez isso com alegria, com júbilo, com graça. Ela dividiu seu leite farto entre o Davi, seu filhote, e a filha do patrão do doutor Ramalho. A menina logo se fortaleceu. Ficou forte, como a gente falava naquele tempo, sacudida, corada. E a dona Cícera, a criada, tomou-se de amores pela menina como se fosse filha dela. Lógico, você imagina uma pessoa que trabalha numa casa, o tanto de hora que ela trabalhava naquela casa, de 10 para 6 da manhã até as 8 da noite, ainda deu de mamar para a menininha, ela tomou-se de amores pela menininha, pela Luzia, como se fosse a filha dela. Então, a dona Cícera considerava que ela tinha 2. Era o menino dela, o Davi, e a menina do Dr. Ramalho, a Luzia. A Luzia era bonita, ela era uma menina assim, dos cabelos amarelados, dourados, os olhos de uma cor bonita,
era cor de mel e aqueles olhos pareciam carregar um segredo ancestral, contrastando com o filho que tinha Dona Cícera, porque o Davi era um menino de pele negra, pele escura como da Dona Cícera. Ela era uma mulher preta e obviamente o filho dela também. Cícera sempre enfrentava tempos difíceis para criar o seu amado filho Davi. E de vez em quando, vocês imaginem, gente, a mulher tinha um menino de 7 anos em casa e ela passava no trabalho das 10 para 6 da manhã até 8 horas da noite. Façam as contas, isso dá 14 horas de trabalho. Isso dá 14 horas de trabalho. Então, de vez em quando, a Cícera levava o Davi para o trabalho. Os patrões faziam vistas grossas. Na verdade, quase não tinham tempo de ver o que se passava dentro da casa deles. Ele, o Dr. Ramalho, ficava o dia todo envolvido com as fazendas, aquele monte de fazenda, fazenda com engenho, fazenda sem engenho, gado, plantação, consultório dentário. Nossa, era muita coisa para pensar e fazer multiplicar o dinheiro. Ela, a mulher do Dr. Ramalho, a Laura, professora, ficava o dia todo na escola e depois trazia as provas todas para serem corrigidas em casa, trabalho. Professora tem trabalho, lógico que tem muito. Então, à noite, a nossa querida Cícera, a mulher que trabalhava na casa dos Ramalho, quando ela saía de lá, isso 8 horas da noite, ainda encontrava tempo de se vestir toda de branco e ia cumprir os seus ritos como mãe de santo num terreiro de candomblé. Ela levava o Davi consigo, que desde cedo começou a aprender a tomar gosto pela religião da mãe. Ela fazia atendimentos, ajudava muitas pessoas. Olha o esforço dessa mulher, Dona Cícera. Levantava cedo, ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro. 14 horas no trabalho. Depois ela saía, 8 da noite, vestia de branco e ia pro centro, pro candomblé. Pro terreiro, o pessoal falava terreiro e não centro. Em dias certos, fazia oferendas ainda em lugares específicos da cidade. Sempre fazia o bem. A minha mãe falava, eu tinha 16 anos nessa época, mas eu acompanhava de perto. A minha mãe sempre comentava comigo, ela é boa, ela sempre faz o bem, ela nunca cogitou fazer o mal pela sua religião, ela só faz o bem, essa mulher é muito boa, essa mulher é uma santa. E acreditava a senhora Dona Cícera que toda religião é amor. Já a menininha, a Luzia, filha de Dr. Ramalho, e o menino Davi, filho de Dona Cícera, cresceram juntos, ligados por uma ternura que transcendia a diferença de cor e classe social. De vez em quando a Dona Cícera, na vizinhança, falava com a minha mãe, eles são irmãos de leite. São irmãos de leite, é por isso que se dão tão bem assim. No jardim, o menino Davi, ele colhia flores e entregava para Luzia, que sorria feliz ao receber. Estavam sempre perto um do outro, sempre ligados um ao outro. E a Dona Cícera que cuidava dos dois. Mulher trabalhadora, meu Deus do céu, para dar conta daquilo tudo não é fácil, não é mole, não. A menina Luzia amava, você imagina o que era a Dona Cícera para Luzia. A mãe de leite dela. Amava aquela mulher. E amava também o filho dela, Davi, como se fosse irmão. Mas naquele ano, eu me lembro bem, eu havia completado meu aniversário de 16 anos, no dia 21 de abril. Então, logo depois do meu aniversário, naquele ano, certo dia, o Dr. Ramalho, ele chegou na casa dele e ele encontrou o Davi e a filha dele, a Luzia, no jardim da casa. Eles estavam conversando, brincadeira de criança, 7 anos. O menino, inclusive na sua brincadeira, sabe como é que é criança? Ele viu lá no terreiro em que a mãe frequentava
como é que o pai de santo fazia, né? Como é que o pessoal fazia. E o menino, como toda criança do mundo, estava imitando. Ele estava ali brincando com a menina e ele começou a imitar aquele ritual. Ele lembrou. Ele aprendeu lá no terreiro e ele começou a mostrar para Luzia, começou a mostrar para a menina como era. E ele começou a dançar igual, sabe? Luzia, é assim que eles fazem lá. E ó, aí ele pegou assim Vocês conhecem o mamoeiro? Muita gente que está ouvindo talvez não tenha visto o mamoeiro ainda. Então você arranca o talo do mamoeiro, fica parecendo porque o mamoeiro ele é oco no meio. Então ele cortou um pedaço do mamoeiro e ele colocou na boca como se fosse um charuto, sabe? Pedaço do mamoeiro como se fosse um charuto. E ele fumava de brincadeira um pedaço do mamoeiro e fazia aquela dança e passava a mão na testinha e jogava o dedinho pra frente e jogava o dedinho pra frente e rodava e a Luzia, a menina, se encantou com aquilo. A menina, a filha do Dr. Ramalho, criança, brincadeira de criança, e o menino imitando o que ele tinha aprendido lá no terreiro. Só que quem havia chegado era quem? Dr. Ramalho. E ao ver aquilo, quando ele viu o menino rodando a filha dele, com aquele pedaço de talo de mamoeiro na boca, imitando que fosse um charuto, e passando a mão na testinha e rodando em volta da filha dele, esse homem ficou ensandecido. Ficou louco, Dr. Ramalho. Ele ficou ensandecido, ele ficou louco. Ele procurou pela dona Cícera, a mãe. E aí ele foi muito cruel. Ele foi muito maldoso nas palavras e na forma como ele falou. Foi extremamente cruel. Cícera, o que aquele neguinho tá fazendo aqui? Você sabe o que ele tá fazendo ali no jardim com a minha filha? A Cícera ficou assustada porque ele estava chamando o filho dela, o Davi, de neguinho. Ele está ensinando essas macumbas que aprende com você. Ah, minha filha é uma menina cristã, ela é católica e da alta sociedade. Você acha que ela pode conviver com seu filho suburbano macumbeiro? Olha, esse neguinho tá proibido de pisar aqui na minha casa. Eu não quero que a minha filha se encontre com ele nunca mais. Você se vira com a sua cria. Aqui em casa não. E ainda metida me põe o nome no menino de rei Davi. Ah, tenha santa paciência, Cícera. Ele é rei da macumba. Olha lá. Não quero mais. Não quero mais. Você ouviu, Cícera? A dona Cícera ouviu e respondeu. Obviamente que não no mesmo tom. Estava acostumada a ser subalterna. Ela respondeu, não no mesmo tom, mas respondeu: meu filho e eu não somos macumbeiro não, Dr. Ramalho. Eu pratico a minha religião que não faz mal a ninguém. E eu sempre trouxe o Davi. E o senhor nunca falou nada, sempre aceitou. Eu não tenho com quem deixar o menino às vezes. E ele não faz nenhuma arte, ele respeita tudo aqui. A menina adora o meu filho, adora o Davi. Ele fica sempre quietinho enquanto eu trabalho. Inclusive quando a Luzia está na escola. Eu faço de tudo na sua casa para agradar. E parece que vocês nunca reconhecem. Você trabalha assim, mas eu te pago. Você trabalha aqui, sim, eu te pago. Ah, só que a partir de agora, eu não quero esse menino aqui perto da minha filha. Não quero. Eu vou contratar uma preceptora para educá-la. Você e seu filho são péssima influência para minha filha. Mas quando precisou que eu desse do meu leite, eu servia para estar perto dela, né? Quando precisou que eu cuidasse dela, que eu criasse a menina por vocês, eu servia também, né?
Eu sirvo para estar aqui dentro de casa e lavar suas latrinas, limpar o chão que vocês sujam, para tolerar as imundícies, fazer comida que vocês comem. Mas eu sou péssima influência agora para Luzia. Olha bem, Cícero, escuta aqui. Você não passa de uma negra suja e macumbeira, mãe solteira. A minha filha é uma princesa linda, branca e da mais alta sociedade. E não pode ficar sendo contaminada por você e pelo seu filho. Eu espero que eu tenha sido entendido. Doutor Ramalho, o senhor precisa saber de uma coisa. A cor preta não pega, não. A cor preta não pega, não. Não contamina e nem suja ninguém. O que faz mal é a escuridão que o senhor tem no seu coração. Essa sim faz mal. Essa escuridão, essa negritude, seu racismo e preconceito, sua intolerância. Se eu sou sujo e má influência, então eu não sirvo para limpar suas sujeiras e nem para servir de escrava para vocês. Eu vou pegar o meu filho e vou me embora agora. Mas eu volto para receber o que eu tenho direito. Que eu trabalho aqui o dia inteiro. Entro 10 para 6 da manhã e só saio 8 horas da noite. Transtornado, o doutor Ramalho falou para ela ir e voltar uma semana depois para receber. Então vai mesmo. Vai, não volta. Quer dizer, volta para receber, mas uma semana depois. A Cícera saiu com o Davi, saiu com o filho. Luzia, a menina, correu para abraçá-los, mas o pai chamou de volta. Volta aqui, Luzia! Volta aqui! Não era difícil, eles tinham dinheiro. Conseguiram outra empregada. A vida é assim. O rico resolve. A vida foi seguindo. A Cícera, trabalhadora, começou a fazer pequenos serviços para sobreviver. A minha mãe contratou, inclusive, a Cícera naqueles dias para ela vir fazer sabão para ela. Ela era especialista em fazer sabão em casa. Aí aproveitou, fez pão caseiro. Foi a forma que a minha mãe encontrou de dar uma mãozinha para ela. Passada uma semana, a Cícera foi receber o que tinha direito. Só que quando ela chegou na casa dos Ramalho, a Luzia correu e se abraçou com ela e com o Davi, que foi junto com a mãe. Ela não tinha com quem deixar o menino. Correu e abraçou os dois. Eles estavam comendo assim um doce. Eu não me lembro exatamente do doce, mas eu sei que a menina viu eles comendo aquele doce. Você sabe como é que é criança? Aí a menina, a Luzia, pediu um pedaço. A Cícera pegou e partiu um pedaço assim ao meio e deu para a menina. Exatamente neste instante chegou o doutor Ramalho, ele entra. A menina estava terminando de comer o doce. A Luzia estava acabando de comer o doce. E ele esbravejou com a sua má educação. O que você deu para minha filha comer? Não disse que eu não quero que vocês cheguem perto dela? Sai daqui, Luzia, sai daqui! A menina obedeceu ao pai. Ele sempre rude, nervoso. E ela foi explicar. A Cícera: ô doutor Ramalho, eu só dei um pedaço do doce que eu estava comendo. A menina pediu. O que o senhor pensa que eu vou fazer com a sua filha? Até de mamar eu dei para ela. Eu gosto dessa menina como se fosse minha filha também. Ele não respondeu. Ele deu o dinheiro que estava no envelope já. Aquele tempo era assim, era dinheiro vivo. O dinheiro já estava no envelope. Não teve conta, não teve. Ele fez a conta, ele fez. Achou que era aquilo que ela tinha de direito para receber, colocou dentro do envelope e falou: aqui está o seu dinheiro e se manda, você e o seu filho, se mandem daqui. A dona Cícera, ela ficou nervosa naquela hora, ela nem conferiu o dinheiro.
Mas ela pegou assim o envelope pelo volume, ela calculou. Sabe como é que a pessoa pega aquele volume? Tem um cálculo. E ela falou: eu sei que eu tenho direito a muito mais do que isso. Porque eu trabalhava 14 horas na tua casa. 10 para 6 da manhã até 8 da noite. Mas eu não vou obrigar. Eu não vou no fórum, não. Porque o senhor escuta uma coisa, doutor Ramalho. Mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar. O senhor é um homem ruim. Coração de pedra. O senhor fala que eu sou suja, mas suja é o senhor. O senhor vai ter muito tempo para se arrepender de tudo o que faz. De todas as suas maldades. Traição. E do seu coração tão feio e tenebroso. E ela pegou na mãozinha do Davi. Doutor Ramalho ainda fez isso. Davi, nome de rei. Nome de rei para um menino. Naquele dia, durante a madrugada, Luzia passou mal. A menina começou com febre, mal-estar, vômito e uma cólica muito forte no abdômen. Chamaram o médico da família. Ele examinou e disse que devia ser alguma infecção. Aquele tempo não se falava em virose, não. Naqueles anos, não. Falou em infecção, alguma coisa que a menina comeu. Alguma coisa que a menina comeu. Doutor Ramalho já na hora. Ele examinou. Mas aí seguiu, a menina melhorava um pouco e piorava. Melhorava e piorava. Doutor Ramalho, deram aquele doce envenenado para minha filha. Negra maldita. Mas como assim, Ramalho? O menino estava comendo também. Eles dividiram o doce. A metade dela estava envenenada. A que o menino comeu não estava. Eles envenenaram a minha filha. A minha mãe soube do atrito e dizia que na noite que a menina adoeceu, foram feitos 2 despachos do candomblé, um perto da casa do Dr. Ramalho e um outro no cemitério, e isso não era bom sinal. Isso fez com que ele acreditasse que de fato era a Cícera que tinha aprontado aquilo tudo com a filha dele. Ainda mais que os trabalhos foram feitos, que foi uma coincidência. Então, o Dr. Ramalho pegou o seu jipe, ele tinha um jipe desses de visitar a fazenda, e foi até a casa da Cícera. Ele chegou diferente na casa dela. Ô Cícera, eu vim aqui te implorar que você diga o que você fez com a minha filha. Você envenenou o doce que você deu pra ela. Só que você tem que me falar. Você tem que me falar, porque se você me falar, eu vou tentar reverter o quadro. Eu levo a minha filha pro Rio de Janeiro, pra capital. Eu levo para que médicos lá cuidem dela. Se foi veneno, mas eu quero que você fale a verdade para mim. Eu quero que você conte a verdade. Agora, se foi macumba, por favor, eu quero que você vá agora lá no terreiro. Eu vou mais você no terreiro e que você desfaça.
Porque a minha filha não merece. A minha filha é uma menina inocente. Ela só tem 7 anos de idade. E outra coisa, se você revelar o que foi que você colocou naquele doce da minha filha, eu dou tudo que você pedir. Tudo que você pedir. Uma casa nova, uma casa maravilhosa, tudo que você pedir. E se pedir um carro, eu te dou também. Eu te dou tudo. Mas o que o senhor está falando, doutor Ramalho? Eu não estou entendendo nada. Nada do que o senhor está falando. O que está acontecendo com a menina Luzia? Não se faça de arrogada, não se faça de boba, ô Cícera. Naquele dia você deu alguma coisa para ela comer. Eu cheguei e eu vi! E também fez 2 despachos lá no seu centro de macumba, sei lá. E na madrugada ela começou a passar mal. Já tem 5 dias e ela não melhora. O que você fez com a minha princesa? Eu te peço, pelo amor de Deus, que você me ajude a salvá-la contando tudo. Abre o jogo, Cícera! Eu não deixo faltar nada pra você! Eu te dou minha palavra, Cícera! Eu te dou minha palavra! O senhor tá louco, doutor Ramalho? Doutor Ramalho, o senhor tá louco? Eu não fiz nada. Eu jamais teria coragem de fazer qualquer mal pra menina. Eu dei de mamar pra menina. Eu gosto da menina como se fosse minha filha. Eu dei sim. Eu dei pra ela do doce, o mesmo doce que meu filho tava comendo e que eu comi também. Nós estamos bem. O Davi não tem nada, eu também não tenho nada. O senhor acha que se tivesse alguma coisa no doce, nós também ficaria doente? Olha, doutor Ramalho, não sou só eu que faz oferenda aqui, não. Eu não sou o monstro que o senhor pensa que eu sou. Eu posso tentar ajudar, sim, a menina Luzia com oração, com chá. Se o senhor permitir, eu vou. Eu não trabalho mais pro senhor, mas eu vou lá cuidar da menina, porque eu amo a menina. Claro que não! Claro que não! Você acha que eu vou permitir que você volte na minha casa para cuidar da minha filha? Você já fez muito mal a ela. Pensa que eu vou deixar que você se aproxime dela de novo? Oi, doutor Ramalho. Pois saiba o senhor, eu tenho a consciência tranquila. E mesmo sem poder me aproximar, eu vou fazer prece por ela. Ela vai ficar boa. Se tivesse que fazer alguma coisa, jamais faria com a menina que eu considero minha filha também, doutor Ramalho. Com o senhor não faria. Com o senhor, doutor Ramalho, com o senhor não faria. Porque o senhor tem a alma e o coração sujo. O senhor é ruim. O senhor é maldoso. O senhor tem preconceito. O senhor tem intolerância. O senhor tem orgulho. Com o senhor eu faria, mas com um anjinho. Com um anjinho chamado Luzia. Nome de santa. A sua filha tem nome de santa, uma santa, na qual eu confio muito, que salvou a vista da minha mãe, minha falecida mãe. Com ela eu jamais faria qualquer coisa, jamais. Só quero que você escute uma coisa, Cícera. E o que eu vou falar aqui é sério. Se minha filha morrer, eu te coloco na cadeia. Mas você vai apodrecer. Você vai apodrecer na masmorra, na cadeia. Eu sei que o senhor é capaz disso e coisa muito pior. Mas eu não tenho culpa não, senhor. Eu não tenho culpa não, senhor, doutor Ramalho. Ele deu de costas e saiu. As orações foram feitas. Minha mãe testemunhou. Foi ajudar, inclusive, a dona Cícera a rezar um terço.
Mas não adiantou. Dois dias depois, Luzia faleceu. Um médico da família, mais outro médico que foi chamado, chegaram a entabular o socorro à menina à cidade, à capital, que na época era capital federal, Rio de Janeiro. Na época ainda era a capital do Brasil. Chegaram a entabular, levar a Luzia para lá, mas não deu tempo. E os médicos não chegaram a nenhuma conclusão sobre o que matou a Luzia. Por que a menina morreu? Afirmavam... Bem, olha, não há sinais de envenenamento não, Dr. Ramalho. O que aconteceu, ela deve ter contraído uma infecção muito forte, uma bactéria muito forte. Ela acabou tendo uma infecção generalizada que tomou conta primeiro dos intestinos e depois do restante dos órgãos. Fala a verdade, foi envenenamento? Não foi. Nós já fizemos todos os exames com as vísceras. E eu posso afirmar para o senhor: foi uma bactéria que matou a sua filha. Ela pegou em algum canto, em algum lugar. Acontece, doutor Ramalho. Era minha única filha. Era minha única filha. Sim, a gente lamenta muito pelo senhor, mas ninguém tem culpa. Então o doutor Ramalho, ele desistiu de tentar punir a Cícera, porque ele não tinha como provar nada. E depois ele não queria escândalo em torno da morte da filha. Sim, naquele tempo não tinha televisão, essas coberturas, não havia internet, não tinha nada disso. Mas ele não queria escândalo. Tinha jornal, tinha rádio. Mas ele nunca deixou de pensar. Ele não puniu a Cícera. Ele não puniu, não tinha como provar, mas ele nunca deixou de pensar que foi envenenamento ou macumba. Ele e a esposa dele, Dona Laura, a professora Laura, ela foi minha professora, era uma boa professora. Nunca se recuperaram totalmente da perda e já não tinham mais a mesma alegria de viver. Cícera seguiu sua vida, tinha consciência tranquila e sentiu muito a morte da menina que ela ajudou a criar, a quem ela ofereceu o seu peito, o seu carinho, o seu amor, o próprio leite. Eu me sentia mãe dela, sabe? Ela falava para minha mãe. Eu me sentia mãe dela mesmo. O mesmo leite que eu dava pro Davi, eu dava para ela. E com o mesmo gosto e com o mesmo amor. Eu acho que eu senti mais a morte dela do que o pai dela. A mãe eu não digo. Acho que foi igual. Cícera trabalhou duro, criou o Davi, que foi se revelando também um menino trabalhador e honesto. Seguiu suas crenças, fazendo o bem como mãe de santo.
Seu filho seguiu os seus passos e se tornou também pai de santo, fazendo o bem como a mãe. Nunca esqueceram a fatalidade que aconteceu com a menina que tanto gostavam, tanto mãe como filho. Sempre faziam preces por sua alma. Davi, discretamente, por toda a vida, levava flores ao túmulo de Luzia. E aí, quando ele levava as flores para Luzia, o Davi ficava lá no túmulo bonito de mármore, que tinha assim um anjo bonito, dourado, que foi colocado ali. E depois uma placa de bronze com o nome da menina escrito, a data de nascimento, a data de morte. Ele ficava ali. Ele chegava a se sentar sobre o mármore, ele colocava as flores, ele acendia a vela e ele continuava a conversa dele com a Luzia, conversando com a amiga. Lá no jardim da casa do Dr. Ramalho, lá no jardim da casa da família Ramalho, onde Luzia e Davi sentavam para conversar ou brincar, passaram a nascer por toda a vida e espontaneamente as flores preferidas dela. Então, o Davi foi informado disso pela a empregada que trabalhava lá agora. E ele pedia para a empregada colher aquelas flores, e daquelas flores ele levava no túmulo da menina. A minha mãe foi quem me contou, porque Cícera contou para ela. A minha mãe me contou. Você acredita, filha, que a Cissa me contou que o Davi, quando ele leva as flores que começaram a nascer lá no jardim da casa dela, da Luzia, ele sente a presença da Luzia, ele conversa com ela e a Luzia responde para ele. E muitas vezes, nas respostas, ela ajuda o Davi a resolver algum problema, orienta o Davi, dá conselho. Foi ela, inclusive, quem avisou que o problema da Cissa, com aquela dor nas costas e a tosse, era pneumonia, que ele levasse a mãe no médico. Ela deu até o nome do médico para ele. O contato deles é espiritual. E foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu fiquei sabendo. Até que um dia a minha mãe me falou uma coisa que eu senti um arrepio muito grande. Você viu quem acabou de sair daqui, filha? Vi, mãe, o Davi. Então, ele veio conversar comigo. Ele está desesperado. Por quê, mãe? Porque ele foi levar as flores lá da Luzia. Sei, mãe. E aí? A Luzia falou para ele se preparar. Porque a contar de hoje, 8 dias, a Cícera vai morrer. Que, mãe? É. A contar de hoje 8 dias, a Cícera vai desencarnar. Ela já anda muito doente, filha. Oh, mãe, será?
E não tem nada que se possa fazer? Não. Eu perguntei isso pro Davi. Ele explicou que podia levar num lugar, no outro. Mas que a própria Luzia disse para ele que não há o que fazer. E agora, mãe? Uai, agora o jeito é esperar. Eu vou lá fazer uma visita para a comadre Cissa. Ah, eu ainda não tinha dito, mas a minha mãe era a madrinha do Davi. Ela mais meu pai batizaram o menino. Por isso ela e a dona Cícera eram compadres. O mais impressionante foi que, passados os 8 dias, a dona Cícera morreu. A cidade inteira foi no enterro. E eu vi, no portão do cemitério, o doutor Ramalho e a professora Dona Laura. Não tiveram coragem de entrar, mas eu acho que se arrependeram. Eu disse que eu revelaria minha idade no final. Eu sou Dona Guilhermina Bocardi. E eu tenho a idade de 92 anos. Essa história eu vi acontecer e gostaria de receber por parte de vocês, a partir de agora, muitos comentários. Bom dia, Paulinho. Bom dia. É a Sueli aqui. Paulinho, que coisa, hein? Pensar que a mesma discriminação existe até nos dias de hoje, Paulinho. Que triste isso, que triste. Ela não teve culpa pelo que aconteceu com a menina. Cadê o pai dela que se dizia cristão, que era católico, que era temente a Deus e fez o que fez com essa mulher, com aquele menino? Que judiação, Paulinho. Acontece, viu? Acontece nos dias de hoje. Paulinho, como você sabe, eu sou cozinheira e trabalho em casa de família. E graças a Deus eu sou uma mulher negra, sabe? E eu vou te falar uma coisa pra você. Hoje em dia, a discriminação é maquiada. Por detrás de sorrisinhos e palavras, dizeres, sabe? Entre linhas, baixe com um sorrisinho no rosto de deboche. Existe até hoje, é muito triste. Mas que história, viu? Que história, Paulinho. Paulinho, bom dia, bora trabalhar. Bom dia, Paulinho, ótima semana. Nossa, essa história mostrou que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. A gente tem que tomar, porque a palavra tem poder, viu? Dependendo do que a gente fala, a gente paga um preço muito alto. Às vezes com pessoas que não tem nada a ver, né? No caso da filha, que infelizmente, na minha opinião, né, pagou um preço muito alto pela maldade do pai, né? Pelo preconceito do pai, pela arrogância do pai. Devemos ter muito cuidado nas ofensas com as pessoas, preconceito, ser soberbo, se achar melhor que o outro. Precisamos tomar muito cuidado, porque aquele Deus que está lá em cima está vendo tudo. Geni da Lapa, Vila Romana.
Bom dia, capital. Bom dia, Paulinho. Os demais. Que coisa, né? Antigamente tínhamos essas coisas assim, porque eu sou de um lugar, sou de uma cidade que tinha os engenhos. Então, sabe, criança é curioso mesmo, né? Então dizia lá que lá tinha mal assombrado, que tinha muitos escravos que morreram ali. Não falava de escravo, né? Falava assim, muitos negros. E os donos das fazendas lá, os coronéis. Eu não sei, não sou de julgar, mas eles carregam maldade dentro de si. Eu não tenho a pele negra não, mas eu tenho a pele morena. Mas não podemos julgar, assim, né? Porque são gente do bem. Eu sou gente do bem. Eu conheço uma família aqui no Parque São Bernardo, aqui onde eu moro, descendente de escravo. Uma ótima bezedeira. Amo de paixão eles. E ali que já é doente, que não chega doente, ela tenta fazer o que pode e o que não pode. Bom dia.